Fala galerinha, sou a Nath, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, respondendo as perguntas, né, sobre o último vídeo. Também trazer aí uma coisa que a gente batalhou muito pra conseguir, que finalmente, né, a gente conseguiu. E a gente chegou aqui em abril, agora a gente já tá quase em agosto, então demorou todo esse tempo pra gente poder conseguir. Mas antes, né, de contar, assim, tudo, eu vim agradecer muito cada um de vocês que tá aqui assistindo, cada um de vocês que é inscrito, cada um de vocês que comentaram no último vídeo, dizendo que me colocaram nas suas orações. Eu quero agradecer, eu quero que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E eu acredito, gente, que Deus já começou a operar um milagre na minha vida, mas não relacionado à minha saúde ainda, tá? Como vocês sabem, eu fiquei 7 anos morando em Portugal. Lá eu já estava estável no meu emprego, a gente já tinha a nossa casa própria lá. Então largar tudo e vir começar do zero aqui no Brasil foi muito difícil. E eu coloquei na minha cabeça que eu tô saindo do meu emprego e eu não vou conseguir trabalhar, porque eu não consigo trabalhar, sabe? Na minha situação hoje em dia eu não consigo, é uma coisa assim que não dá, não tem como eu conseguir trabalhar, porque nem o almoço de casa eu consigo fazer. Então, se eu não consigo trabalhar da forma tradicional, poderia abrir alguma coisinha no iFood e vender, mas eu não consigo estar dentro da cozinha. O calor me impede, o calor faz mal. Tanto é que no meu último emprego eu trabalhava na zona do calor e eu tive que mudar de equipe e ir para fora desse calor, porque essa mudança de temperatura realmente agrava o meu caso, me dá mais hemorragia nasal. Então também não poderia, né, ir para esse caminho para poder ter uma renda. Então na minha cabeça é o que? Eu vou focar no YouTube, porque um dia Deus vai me abençoar e eu vou conseguir monetizar o meu canal. E a primeira etapa já consegui. Eu tô aí há muitos anos já gravando vídeo pra vocês. Em Portugal eu não conseguia ter tanta constância assim, porque como eu já falei, eu trabalhava fora, era mais difícil conseguir gravar, devido à rotina, né, gente? Lá a gente trabalha muito. Então era mais difícil, mas eu sempre vim aqui, gravava um vídeo ou outro pra vocês, sempre pedia a inscrição de vocês, só que tava estagnada. Eu não conseguia sair do número X de inscritos. Até tive um hypezinho ali no meu canal, bem pouquinho, né? Onde eu consegui o maior número de inscritos que eu já tinha, que foi quando eu fiz o tour, né, pelo nosso apartamento lá em Portugal. Então, se você não assistiu esse vídeo, chegou agora no meu canal, dá pra maratonar, tem bastante aí conteúdo da época que a gente morava em Portugal. Então esse vídeo alavancou um pouquinho o meu canal, mas ainda assim eu não tinha chego nos 1000 inscritos, né? Que uma das etapas para você monetizar o seu canal é você ter 1000 inscritos. Mas Deus me abençoou, porque no último vídeo, gente, eu nunca consegui tanto inscrito de uma vez só, como foi no último vídeo. Então, assim, eu nunca consegui tanta visualização em um vídeo como eu consegui no último vídeo. Então já é Deus agindo e, né, fazendo um milagre. Eu tá mais perto de conseguir monetizar o meu canal. Metade já foi, agora só faltam as horas, então eu vou correr atrás de conseguir essas horas pra eu conseguir, né, ter aí alguma renda pra ajudar, porque eu larguei tudo lá, tô sem renda nenhuma. Então monetizar o meu canal vai ser de grande ajuda. Então eu queria agradecer cada um de vocês que fizeram, né, isso acontecer. E primeiramente Deus concedeu essa graça, mas sem vocês também eu não iria ter conseguido, né? Metade do caminho já foi. Só falta mais uma etapa e logo logo eu creio que eu também vou passar por essa etapa e logo logo eu vou estar aqui contando pra vocês que eu vou receber o meu primeiro pagamento. Então logo logo eu creio que eu vou conseguir monetizar o meu canal para poder ter aí uma rendinha, né? Enquanto aí eu não consigo voltar a trabalhar ainda. Vai ajudar bastante, gente. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que continuam me assistindo.
que eu vou sempre estar aqui trazendo algum conteúdo para vocês que eu espero que possa te ajudar de alguma forma. Mas agora também eu vou sobre o último vídeo, né? Muita gente, eu não consegui ainda responder todo mundo, gente. Graças a Deus foram muitos comentários, eu ainda não consegui responder todo mundo. Cada dia eu tiro um pouquinho ali pra poder, né, tá respondendo vocês. Mas eu vejo que tem muita dúvida, assim, frequente, né? A primeira dúvida é se eu fiz quimioterapia, se eu fiz radioterapia depois das cirurgias, e não. Eu nunca fiz quimio, eu nunca fiz rádio, nem há 10 anos atrás, nem ano passado. Por quê? O tipo de câncer que eu tenho, ele é resistente à quimioterapia e à radioterapia, tá? É um condrosarcoma, então ele é mais resistente a esse tipo de tratamento. Primeiro a quimioterapia, porque ele não tem vascularização, tá? Ele é um câncer ósseo que atinge as cartilagens, então ele é feito basicamente de cartilagem e ele não tem assim tanta vascularização. E a quimioterapia, né, como vocês sabem, ela é intravenosa, então eu preciso ter ali fluxo sanguíneo para poder levar essa medicação da quimioterapia nele. E ele já não tem tanta. E para a radioterapia, ela funciona basicamente através do quê? De oxigenação que tenha nas células do tumor. E pelo fato de não ter tanta vascularização, ele também não tem um fluxo assim tão grande de oxigênio para ser tão eficaz. E ele, por ser de produto cartilaginoso, ele é muito rígido. E essa rigidez também impede a radiação, né, da radioterapia, juntando com o fator de risco do local. Ele tá aqui no seio maxilar, e também, né, perto ali, bem próximo ao olho esquerdo. Então, fica ser uma coisa que teria um risco maior, né, a radiação, por estar nesse local. Sempre quando fazer radioterapia na região de cabeça e pescoço é mais delicado, então eles evitam. E como é uma coisa que não é garantido que vai ser eficaz, eles preferem não fazer por enquanto. A melhor escolha é sempre a cirurgia para poder retirar. Então é por isso que eu não fiz, nunca fiz a quimioterapia, a radioterapia. Isso é uma coisa que futuramente os médicos possam pensar, mas eu acredito que também não vou fazer, porque se não fizeram até hoje, eu acredito que agora também não vão fazer. Essas eram assim a principal dúvida, né? Muita gente perguntou também como que eu descobri, né? Porque é uma coisa muito específica, né? Eu descobri pensando que era uma sinusite, né? Eu até contei já, acho que o relato sobre isso antes de ter feito a cirurgia no passado, há muitos anos mesmo, acho que foi em 2023 que eu fiz um vídeo contando que eu descobri por causa da sinusite, né? Eu acreditava ser uma sinusite, tomava antibiótico, não resolvia. Então foi aí que o otorrino pediu, né, a tomografia para ver se precisava fazer aquela raspagem e tudo mais, e descobriram o tumor. Então foi achando que era uma sinusite. Eu tinha sintomas de sinusite, a dor, a sensibilidade à luz, o cheiro ruim, né, que eu sempre sentia por causa do processo, né, inflamatório, porque do câncer nada mais é também do que provocar um processo inflamatório na região que ele tá. Então, pelo fato de ser uma inflamação, ter sempre aquela secreção típica de sinusite, achava que era sinusite, aquela coisa bem escura, assim, sabe, sangramento, essas coisas. E isso é compatível com a sinusite, então na minha cabeça não era outra coisa a não ser sinusite, até porque era uma coisa que eu tinha desde muito pequena. Então, gente, por isso, assim, se você tem alguma coisa que você tá tratando e não melhora, vai ao médico, explica, pede mais exames, sabe? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e descobrir cedo pode te ajudar a prevenir uma coisa muito maior, né? Então qualquer coisinha, uma rouquidão que não passa, uma sinusite que não passa, uma dor de cabeça que não passa, vá no médico, faça exame, porque isso salva vidas. E também o que eu tenho para falar para vocês, que eu comentei, né, que finalmente aí chegou, esse documento
Aqui, gente, que é a certidão de nascimento brasileira do Dudu, meu filho mais novo. Como vocês sabem, ele nasceu em Portugal e também tem vídeo do relato do meu parto em Portugal, aqui no canal. Ele é português e é bem simples, é muito simples de você ter, né, essa documentação portuguesa para o teu filho e também a brasileira. Quando você já tem, né, quando ele é português, ele nasceu lá, você consegue no consulado pegar e fazer a documentação dele para ele ser brasileiro também. Só que o que acontece, gente? A gente morava longe do consulado. A gente foi no consulado só para poder fazer o passaporte da Alice, que estava, né, vencido, para a gente poder voltar. E a gente precisaria marcar, agendar no consulado para poder fazer essa documentação dele. E a gente não tinha como ficar indo no consulado, né? Como vocês sabem, a situação do Eduardo, quando a gente foi fazer o passaporte da Alice, foi muito complicado pra gente ir. Então, a gente não fez lá essa documentação. E eu pesquisei, né, na internet, tudo mais, como fazer. Eu falei, não, dá pra gente fazer no cartório no Brasil. Vamos no Brasil, que no Brasil a gente tem rede de apoio, a gente consegue mexer, sabe, com toda essa burocracia lá. E assim, foi a pior coisa a gente ter feito isso. E eu vou explicar o porquê, para se você tá aí em Portugal, seu filho é português, já vá aí em Portugal mesmo para poder tirar a nacionalidade dele brasileira, tá? Porque depois aqui no Brasil é muita burocracia, é muita enrolação, a gente teve muita dor de cabeça, muito gasto também. Então, assim, tá aí, já faz tudo aí, porque a gente não tinha ninguém que avisasse a gente que era mais fácil, assim, fazer aí, sabe? Quando a gente já vinha, também era muito em cima da hora, não tinha tanto tempo e não tinha ninguém que explicasse, assim, certinho, passo a passo, como que era para ser feito aqui no Brasil. Porque eu pesquisava e falava que era só ir no cartório, com documento apostilado e fazer a transcrição e tudo mais. Só que assim, na minha cabeça, o apostilamento dava para ser feito aqui no Brasil. Eu não pensei na hora também, o que eu pesquisei era que dava para ser feito apostilamento no Brasil, e isso foi uma falta de informação que o próprio cartório daqui, tá? Não tô falando que foi uma coisa que eu só busquei na internet, não. O próprio cartório daqui, quando eu ligava, falava que fazia sim o apostilamento da certidão portuguesa. Sendo que não, gente, o apostilamento só é feito no país de origem. Ou seja, a gente tinha que ter vindo para cá com a certidão dele apostilada lá de Portugal. Mas como não era essa a informação que tinham passado, a gente não apostilou lá, porque para apostilar lá também a gente teria que viajar para poder apostilar. E a gente não estava em condições de pegar o carro e ficar viajando, por mais que não fosse tão longe, a gente não tinha condições. Não tem condições do Eduardo ficar horas dentro de um carro para a gente poder resolver tudo isso, seja ir para o consulado para fazer a documentação, seja para ter feito o apostilamento para vir. Então, o que a gente fez? A gente tinha vindo para o Brasil com a certidão dele e a gente descobriu que, na verdade, o apostilamento tinha que ser feito em Portugal. Então, a gente teve o custo de enviar o documento dele para Portugal, junto com uma procuração para o nosso amigo que está lá poder fazer tudo isso. Então, a gente gastou com a procuração para o nosso amigo, a gente gastou com o envio, a gente gastou, sabe, coisa que se a gente tivesse feito lá tinha poupado. Mas a gente não tinha como, a gente não tinha essa informação. Então, foi assim, né? Foi uma fusão de coisas que eu tô aqui para falar para vocês não cometerem esse erro. Tá em Portugal, vai pro Brasil, tem um filho português, resolve tudo em Portugal, que vai facilitar muito a sua vida e vai deixar o seu bolso aí, né, mais pesadinho, porque não vai ter gasto assim necessário. Então a gente teve que enviar o documento para Portugal, para o nosso amigo pedir o apostilamento para poder reenviar para a gente poder dar entrada na certidão dele. O que acontece? Quando você entra no Brasil e você não é brasileiro, você tem 90 dias para ficar. Então a gente entrou, o nosso filho ficou 90 dias.
E o que acontece se excede esse tempo? Cada dia que você exceder esse tempo de turista, né, que vencer esse tempo de turista, você paga R$100 por dia na Polícia Federal. Quando você for se legalizar e você ficou a mais, cada dia R$100, então assim, é uma multa muito alta. Então, a gente tinha 3 meses para resolver tudo. A gente já deu entrada logo que a gente, né, conseguiu chegar aqui no Brasil, enviou a documentação, só que a documentação não chegava lá. Passou 1 mês e a documentação não chegou lá. Então a gente daí começou a ficar bem preocupado, né? E a gente entrou em contato e o Correios parou, né? Foi naquela parte ali de abril e maio que o Correios ficou parado, então ficou mais de 20 dias parado. E a gente já entrou em desespero, porque se ficou 1 mês parado, e o nosso prazo era de 1 mês para poder, né, ter esse tempo aí de entrega até Portugal, já são 2 meses até chegar lá essa documentação e depois para chegar de volta. E a gente correu atrás, a gente teve que ir na Polícia Federal para poder estender o visto dele, para a gente poder ficar seguro de que ele não iria ficar ilegal. Então a gente teve que pagar para poder prorrogar esse visto dele, foi acho que R$100 e poucos, né, nessa faixa. Então mais um gasto que a gente não precisaria ter se a gente já tivesse feito tudo isso, mas a gente não sabia, não tinha ninguém igual eu que estou aqui falando para vocês. Então deixa aí o seu like, porque eu vou estar fazendo você economizar muito dinheiro com essas informações. Então finalmente chegou lá a documentação, o nosso amigo conseguiu fazer o apostilamento, enviou de volta, e aí a gente chegou aqui, a gente conseguiu, né, fazer a transcrição, aí teve que pagar a transcrição, teve que pagar o registro. Enfim, gente, depois de muitos gastos aí, a gente conseguiu, pegamos a certidão dele, já fizemos o CPF dele, então ele já tem CPF. E agora sim a gente consegue aí, né, dar continuidade. Hoje eu levei ele no posto de saúde, já fiz a transcrição da carteirinha, né, de vacinação dele, porque é bem diferente de Portugal para cá. Então assim, agora ele já pode, né, não pode, mas assim, ele já tem médico, então se ele precisar ficar doente e tudo mais, ele já tem direito ao SUS, ele já tomou as vacinas. E agora a gente vai poder matricular ele, né, numa crechezinha aí. Então, assim, né, a vida que tá andando, já tá tudo certo. Era uma coisa que ficava muito na nossa cabeça, que a gente precisa logo dessa documentação. A gente precisa agilizar as coisas e tudo mais. Então, agora, graças a Deus, já tá tudo pronto, já tá tudo agilizado. É a nossa vida que tá agora encaminhando, né? Então, mais uma etapa aí concluída, mais uma fase que a gente conseguiu finalizar. E agora é só, né, a questão da saúde, que a gente também acredita que vai dar tudo certo, vai tudo se encaminhando, tudo tá nas mãos de Deus e Deus já tá agindo nas nossas vidas. Ontem já fiz os exames pré-operatórios, semana que vem vou pro cardiologista para poder pegar o risco cirúrgico e já marcar o retorno com o especialista para, na consulta, né, ele poder fazer o encaminhamento para cirurgia. Mas é isso. Hoje eu tô bem animada, sabe? Apesar de tudo que tem acontecido aí, né, em relação à minha saúde, eu tô bem animada porque a gente já conseguiu, né, graças a Deus, a documentação dele. Então a minha cabeça já tá mais leve em relação a isso. E também eu tô muito feliz por já ter vencido metade da etapa para conseguir monetizar o meu canal. Então eu acredito também que logo eu vou estar monetizada no canal. E é uma coisa que eu sempre pedia, né? Eu sempre pedia muito a Deus para me ajudar a monetizar no canal. Então eu tô muito feliz que ele tá me ajudando, que logo, logo essa bênção vai vir também, assim como outras bênçãos. Então, muito obrigada a vocês, de novo aí, por todas as mensagens. Eu ainda não respondi todos, mas eu vou responder. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!